Pessoal, mais alguns exemplos de leitura de paquímetro no sistema métrico, agora com o paquímetro com 20 divisões no nônio. 20 divisões, a gente sabe que a resolução é 0,05 milímetros. Eu sei disso porque eu já decorei, são poucos paquímetros que existem, então a gente consegue decorar, mas existe um cálculo para a gente descobrir essa resolução. A resolução, na verdade, é o valor de cada tracinho do nônio, de cada casinha dessa daqui do nônio. O cálculo para descobrir é dividir 1 milímetro, que é o menor valor da escala fixa, pelas 20 divisões, aí a gente encontra esses 5 centésimos, né, esse 0,05. Então eu vou mostrar agora alguns exemplos de leitura, sempre utilizando esse nônio aqui, nós não precisamos fazer o cálculo da resolução novamente nesse vídeo. Para conseguir fazer a leitura, eu deixei em algum vídeo anterior um passo a passo para que a gente conseguisse aprender de maneira bem calma como realizar essa medição. Mas aqui nesse vídeo eu vou seguir aquele passo a passo, mas não vou ficar falando tão pausadamente como foi no vídeo anterior, para que a gente consiga fazer alguns exemplos. Vamos lá então, né? Após saber a resolução, a primeira coisa a fazer é localizar o zero do nônio e descobrir qual traço na escala principal o zero do nônio ultrapassou. Nesse caso, o zero do nônio ultrapassou esse 1 aqui, ó, é 1 centímetro. Mas quando a gente está fazendo leituras com paquímetro, a gente faz leituras em milímetros. Então, esse 1 centímetro é 10 milímetros. Então, o zero do nônio ultrapassou o 10, 11, 12, 13 e o 14. Ultrapassou 14 milímetros. Então, a minha medida vai ser 14,95. Sempre que o tracinho que estiver coincidindo for um tracinho desse aqui pequeno do nônio, ele equivale a 5 centésimos. Então, para fazer a leitura aqui é bem simples. A gente tem a medida da escala fixa, que é 14 milímetros. Então, vai ser 14, depois da vírgula vai vir sempre um desses números que está escrito aqui, ó, no nônio. Ó. No caso, como o tracinho do nônio que está coincidindo é esse, a nossa leitura, o primeiro número após a vírgula na nossa leitura vai ser o 9, que é o tracinho grande que está antes desse aqui que está coincidindo. E se for um pequeno que está coincidindo, é só acrescentar o 5 no final da leitura. Então, é 14,95. 14,95 milímetros. Essa é a leitura que a gente tem. Mais um exemplo. A gente observa o zero do nônio, verifica qual traço o zero do nônio ultrapassou. No caso, ultrapassou o 20, o 21 milímetros. Então, eu tenho na escala principal 21. Então, 21, olha aqui o tracinho do nônio que está coincidindo. 21,25. 21 milímetros e 25 centésimos, ou 21,25 milímetros. Como a gente está trabalhando com desenhos, muitas vezes no desenho pode parecer que mais de um tracinho do nônio coincide com algum traço da escala principal. Isso, na realidade, não acontece. Sempre apenas um tracinho do nônio é que vai coincidir com algum traço na escala principal. Para facilitar nosso exercício, para que não haja dúvida com relação ao tracinho que está coincidindo, eu fiz essas marquinhas vermelhas. Cada exemplo aqui, a gente vai ver esse tracinho vermelho. É ele que a gente deve levar em consideração como traço coincidente aqui do nônio em relação à escala principal. Né? Na verdade, aqui é um problema de resolução do desenho, por isso que parece que tem mais de um tracinho que coincide. A gente vai sempre levar em consideração esse tracinho vermelho. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 21,25 milímetros. Mais um exemplo. A gente tem o zero do nônio ultrapassando o 10, 15, 16, 17 milímetros. O tracinho do nônio que está coincidindo é esse, então vai ser 17, olha o traço grande que está antes do traço coincidente, ó, é o traço 1. Então, é 17,15, 17,15. Essa é a medida aqui desse instrumento.
A gente tem um novo exemplo, né? Então, olha só que interessante. O zero do nônio, ele está bem próximo desse tracinho aqui da escala principal, que no caso é o traço 25. Pode surgir a dúvida se o zero do nônio está coincidindo com o 25, se ele está um pouquinho antes do 25 ou se ele está um pouquinho depois do 25. Então, a gente precisa identificar qual dessas três hipóteses está acontecendo. Bom, se o zero do nônio tivesse coincidindo com 25, essa marquinha vermelha deveria estar aqui no zero do nônio. Porque toda vez que a gente tem uma medida inteira, como seria esse caso, 25 milímetros, o zero do nônio é que coincide com algum traço da escala principal. Aí, no caso, a gente teria os 25 milímetros inteiros. Não é isso que está sendo mostrado aqui. Não é o zero do nônio que está coincidindo. Bom, a outra hipótese que a gente tem é que o zero do nônio esteja um pouquinho antes do 25. Nesse caso, a gente teria uma medida igual a 29,9, 29,8. Seria uma medida quase 25, né? 29,9 é quase 25. Só que para que a gente tenha 29,9, deveria ser o traço 9, aquele que estivesse coincidindo com algum traço da escala principal. E não é isso que a gente percebe. Os últimos traços aqui não estão coincidindo. Na verdade, quem está coincidindo é o tracinho de número 1. É o primeiro tracinho aqui, né? Na verdade, nesse paquímetro, o segundo tracinho. É o segundo tracinho que está coincidindo. Então, a minha medida é 25 e mais um pouquinho, porque esse zero do nônio ultrapassou por um pouquinho o traço de 25. Então, a medida é 25,1. Olha, 25,1 é um pouquinho a mais do que o 25 mesmo, né? Então, tá certo minha medida, meu procedimento. Então, essa leitura que está sendo representada aqui seria 25,1 milímetros ou 25 milímetros e 1/10 de milímetro. Uma nova leitura, a gente tem o zero do nônio ultrapassando o 20, o 21, então eu tenho 21, ó, tracinho coincidente está aqui, então 21,25, 21,25 milímetros, ou 21 milímetros e 25 centésimos de milímetro. Mais um exemplo. Bom, agora o zero do nônio ultrapassou, ó, esse traço não é o traço 20, o zero do nônio está imediatamente antes dele, né? Então, o zero do nônio não ultrapassou o 20, o zero do nônio ultrapassou o 19. Então, eu tenho 19,3, tracinho que está coincidindo é esse. Antes dele eu tenho 3, então é 19,35. 19,35 milímetros. Essa é a leitura que eu tenho aqui nesse instrumento. Mais um exemplo. Ó, interessante esse exemplo também. Ó, o zero do nônio está bem pertinho do traço de número 16 na escala principal. Então, a minha medida pode ser 16 milímetros exatos, mas para ser 16 milímetros exatos, o zero do nônio estaria coincidindo certinho e eu teria marcado aqui de vermelho. Então, não é 16 milímetros exatos. Essa medida, então, pode ser alguma medida bem pertinho de 16. Pode ser um pouquinho mais de 16 ou um pouquinho menos. Se essa medida fosse um pouquinho mais de 16 milímetros, eu teria 16,1, 16,2. Um pouquinho só a mais de 16, né? Só que nesse caso, os traços do nônio que estariam coincidindo seriam 1 ou 2, e a gente pode ver que não é isso que está marcado aqui. Então, na verdade, eu tenho uma medida que ainda não é 16, é quase 16. O que é quase 16? É 15,9, 15,8. Aí, nesse caso, se é quase 16, quer dizer que o traço do nônio que coincide na escala principal é um tracinho no final do nônio, é 15,9, ou nesse caso aqui, ó, 15,95. 15,95 milímetros ou 15 milímetros e 95 centésimos.
Mais um exemplo, eu tenho o zero do nônio ultrapassando o 10, 11, 12, 13. 13, o tracinho do nono que coincide é esse. Então, eu pego o traço grande anterior a ele. Então, é 13,35. 13,35 milímetros, né? 13 milímetros inteiros e 35 centésimos de milímetro. Mais um exemplo. Eu tenho o zero do nônio ultrapassando o 15. Então, 15 milímetros inteiros com mais 4 décimos. Então, eu tenho 15,4. Essa é a leitura. 15,4 milímetros ou 15 milímetros e 4 décimos de milímetro. Último exemplo. Eu tenho zero do nônio ultrapassando o 10, o 11. Então, eu tenho 11,8 milímetros. Obrigado, até a próxima.